Meus amigos, nossa imensa satisfação nesta manhã, em retorno ao querido Allan Kardec de Campinas, onde já estivemos tantas vezes, onde pudemos construir ao longo dos anos laços sólidos de amizade, que naturalmente se desdobram em imensa gratidão e alegria por aqui estar. Minha saudação de carinho a todos vocês, pela acolhida sempre carinhosa, gentil nesta casa, pela oportunidade que temos juntos de pensar, de refletir, de trazermos para dentro de nós e igualmente procurarmos extrair de dentro de nós as experiências que o Evangelho, que a doutrina espírita nos proporciona com tanta grandeza. Meu abraço, pois, a todos. Esperamos que a nossa manhã seja muito produtiva. Como disse a vocês, é uma alegria imensa estar aqui outra vez. Há uma frase, uma afirmação constante de um texto, de uma mensagem psicografada que nos ensina o seguinte: todo cristão deve melhorar-se gradativamente. Esta frase está num contexto, saltou-nos aos olhos, ao nos deparar com esta afirmação que pode significar um autêntico programa de vida, considerando os objetivos da encarnação, considerando os compromissos que todos adotamos perante a própria consciência, perante nós mesmos, perante a vida social, perante Deus. Se pensarmos na frase, com algumas palavras, ela é bem curta, afirmativa, a palavra cristão por si só, significando as variadas denominações religiosas que seguem a Jesus, que seguem o Evangelho, espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, não importa. São várias as denominações que se abrigam no sentido cristão, no sentido do Evangelho trazido pelo Cristo. E todos nós, pois, que nos consideramos cristãos, seguidores, ou pelo menos no esforço constante de seguir o Cristo, nos enquadramos nesta afirmação. Todo cristão deve melhorar-se gradativamente. No final da frase, a palavra gradativamente já nos dá a direção de que é um trabalho continuado, gradativo, passo a passo, degrau a degrau. E nós mesmos, no estágio que estamos, já percebemos com clareza que a melhora individual é realmente um processo longo e gradativo. É realmente no passo a passo, no perseguir, no buscar constantemente, que nós vamos notando pequenos avanços em nós. E se ainda não alcançamos, a consciência nos indica os caminhos que ainda faltam serem trilhados. Porém, há um verbo aí, né? O cristão deve melhorar-se gradativamente. Poderíamos perguntar, mas melhorar-se em quê? Numa análise mais abrangente, não será difícil perceber que é em tudo. Não apenas moralmente. Claro que moralmente é o essencial, o fundamental, mas também em outros aspectos. Como seres humanos, habitantes de um planeta ainda em dificuldades, mas com grande avanço tecnológico, convivendo ainda com misérias sociais de vários tipos, nós temos o dever, que se enquadra perfeitamente na frase, de melhorarmos a nossa qualidade intelectual, por exemplo,
nos interessarmos por estudar, por pesquisar, por juntar mais conhecimentos, procurar se interessar pelos assuntos. Mas há vários outros aspectos nos quais precisamos melhorar. Claro que não é só no intelecto. Busquemos um exemplo simples. As nossas manifestações verbais, o palavreado, uma conquista milenar. Conseguimos, através da evolução, desenvolver essa articulação de sons que resultaram nos idiomas, nas palavras faladas, depois transcritas, e que favorecem a comunicação. Comunicação que sofre os efeitos das nossas limitações também. Porque muitas vezes falamos algo e o nosso ouvinte não entende o que falamos. Não é por causa de idioma, não. Vamos falar no nosso idioma mesmo. Nós que falamos a mesma língua, o português. Muitas vezes as falas sofrem uma interpretação diferente daquilo que desejamos transmitir. Considerando que o contrário também ocorre, né? Pessoas que nos falam, dão notícias, recados, conversam conosco e nós interpretamos de maneira diferente. Mas, enfim, o palavreado. Sabe-se que aquilo que falamos vem saturado das energias que originaram a nossa palavra, a nossa fala, a nossa manifestação verbal. Então, se nós pensarmos, por exemplo, naqueles que cultivam o hábito do palavrão, da palavra agressiva, chula, vulgar, é um problema muito sério. Porque o palavrão, ele vem saturado da agressividade daquele que o pronuncia, manifestando, pois, a sua inconformação, o seu desgaste interior, manifestando, pois, o seu descontentamento, é até a sua ira, a sua vingança, o seu ódio, em palavras. Se não tomarmos cuidado, se transforma em ações que se transformam em tragédias. Então, o cuidado também com a manifestação verbal deve merecer a nossa atenção. Um palavrão corresponde a uma caçamba de lixo fétido e podre que depositamos no ambiente onde possamos proferir, seja em casa, seja na família, seja profissionalmente, no meio social, etc. Porque ele vem carregado das vibrações daquele que está manifestando a sua ira, a sua agressividade. Então, se temos o hábito de falar palavrão, somos convidados a não proferir mais palavrões e substituir o palavrão por palavras incentivadoras, por palavras suaves, por palavras acolhedoras, amenas, doces, sem vulgaridade. Então, o cristão deve melhorar-se gradativamente. Mas é claro que não é só no palavreado. Se somos criaturas tendentes à tristeza, ao desânimo, quanto mais, qualquer circunstância mais difícil, pronto, já nos acorrentamos na cara fechada e caímos facilmente nos despenhadeiros da agressividade também, do desânimo, da tristeza, nos melindramos por tudo e por nada. O sujeito passou por mim, não olhou para mim. O sujeito passou por mim, não me cumprimentou. E aí a tendência, se guardamos essa tendência ao desânimo fácil, a tristeza continuada por tudo e por nada, somos convidados a adotar uma postura de coragem, de bom ânimo, a adotar uma postura construtiva, uma postura ativa no bem, porque já conhecemos as razões para isso.
considerando que somos criaturas com o dever de nos melhorarmos gradativamente. Mas claro que não é apenas na alegria de viver ou na gratidão, mas também no comportamento ético, na honestidade, no comprometimento com as causas que abraçamos, na perseverança, na responsabilidade. Então, esse melhorar-se gradativamente engloba o nosso palavreado, o nosso comportamento social, moral, os nossos hábitos, inclusive alimentares. Ora, é uma série de coisas, é uma série de circunstâncias ligadas à própria vida cotidiana, para a qual não podemos desconsiderar, levando-se em conta o compromisso de viver de acordo com o que significa a própria vida. Isso envolve o intelecto, o emocional, o psicológico e, claro, moralmente falando. Mas muitos de nós podemos considerar as dificuldades que sempre existiram. E nós estamos num estágio da vida, nós estamos num estágio da evolução da história humana, que parece que há uma avalanche de dificuldades, de situações adversas, de desafios de todo tipo, diários, continuados, agravados, por circunstâncias variadas, que abalam as estruturas, relacionamentos difíceis, desemprego, violência urbana, enfermidades, tragédias. Todos nós estamos acompanhando a lamentável incidência de cônjuges que se matam. Uma média brasileira altíssima nos últimos meses. O que é isso? Que tipo de desequilíbrio ocasiona o marido matar a esposa? Ou a esposa matar o marido? Que tipo de dificuldade estamos enfrentando nos relacionamentos, perdendo o bom senso, a lucidez e nos deixando arrastar por uma corrente, deixando arrastar por uma tendência agressiva que agravam as dificuldades, que já não são poucas. Considerando tantos fatos adversos. Nós estamos com um caso lá em Matão, de uma criança de 10 anos, que sofreu um AVC. Uma criança de família bastante pobre, bastante necessitada, um menino alegre, muito ligado ao esporte, com 10 anos, e sofreu um AVC. A cidade está se movimentando para ajudar a família. O menino está praticamente paralítico na cama. Então são dificuldades que envolvem enfermidades, dificuldade de todo tipo que aí estão, e que não é preciso relacionar. Nós estamos numa manhã de domingo, não está ensolarada, está nublada. Eu adoro o tempo nublado. Me sinto renovado com o tempo nublado. Aquele frescor natural, né? E essa não é uma palestra pessimista, não. Tamanha, olha o tema que pusemos aí. Fé. Mas essa introdução se faz necessária para refletirmos juntos. Porque notem, como enfrentar esta onda de dificuldades que se abatem sobre a sociedade humana, sobre a individualidade humana, esta série de adversidades e dificuldades que aí estão. E a fé, naturalmente, é uma virtude indispensável.
A fé não pode nunca ser esquecida. Assim como as outras virtudes da coragem, da amorosidade, do afeto, da gratidão, da responsabilidade, e tantas outras que poderiam aqui ser citadas e cultivadas, a fé é essencial. A fé significa o alimento da alma. Da mesma forma como nos alimentamos diariamente para que o corpo funcione a contento e tenha energias provindas dos alimentos e das vitaminas, a alma necessita da fé. Jesus a comparou a um grão de mostarda, dizendo que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos ao monte, ou a este monte, transporta-te daqui para lá, e o monte se transportará. Então, se nós pegarmos um grão de mostarda, que é um grão diminuto, colocarmos na mão, e temos um terreno que compramos para construir uma casa, um terreno irregular, com alto nível de desnível, usando a mesma palavra, com grande desnível, cheio de entulhos, repleto de terra e de pedras. Pegarmos o grão de mostarda e chegarmos no terreno e falar, eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda. Transporta-te daqui para lá. E o pior é que a gente manda transportar para a terra do vizinho, para o terreno do vizinho. Transporta-te daqui para lá. E veremos que não acontece nada. Nós teremos que contratar uma empresa com as suas máquinas e caminhões para retirarem o entulho, as pedras, a terra e nivelarem o terreno para que então possa ser iniciado o trabalho das fundações. Claro, Jesus usou uma comparação. As montanhas, como é muito conhecido e tão sempre falado, sempre lembrado e nunca demais lembrar, as montanhas que a fé transporta são as montanhas que estão dentro de nós, do comodismo, do medo, da indiferença, da omissão, do egoísmo e de tantas outras imperfeições morais que ainda nos caracterizam no estágio que estamos. É interessante porque Allan Kardec destinou um capítulo em O Evangelho segundo o Espiritismo para destacar esse tema desta virtude. A fé transporta montanhas, o capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como sabemos, Allan Kardec utilizou-se nesta obra específica das máximas morais do Cristo. Máximas morais. Notem que a expressão máximas morais, por si só, já é tema de um congresso, para ser desenvolvido durante vários dias, tamanhas reflexões que esta expressão, máximas morais, desencadeiam, com diálogos, debates, palestras, seminários, etc. E Allan Kardec utilizou-se das máximas morais do Cristo, quer dizer, bases fundamentais da moralidade, para desenvolver a obra, titulando os capítulos diferentes com máximas morais. Então temos lá a fé transporta montanhas, sede perfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, entre tantos outros que lá estão. Na maioria dos capítulos, Allan Kardec transcreve abaixo do título o texto evangélico específico daquele título, nas anotações dos evangelistas. Na sequência das transcrições, às vezes há apenas um evangelista, às vezes há mais de um, referindo-se àquele tema. Abaixo dessa transcrição do Novo Testamento, Allan Kardec coloca as suas considerações, as suas reflexões, as suas abordagens. A lucidez do codificador vai aparecer ali com toda a grandeza. Aliás, a vida do codificador e a sua obra é um capítulo à parte, merecedor igualmente da nossa admiração, da nossa gratidão e do empenho
por conhecer o trabalho do notável Allan Kardec. Numa época em que não havia realidade digital, virtual, era pena para escrever. Imaginem o que esse homem fez. Em tão pouco tempo, a obra magistral da codificação, que não era apenas escrever, os textos por si só já demonstram a lucidez dessa inteligência. Mas Allan Kardec também era um pesquisador. Allan Kardec estudava, refletia, comparava. Allan Kardec recebia cadernos psicografados de médiuns conhecidos e desconhecidos, de vários lugares. Exigia um trabalho hércules, um trabalho que ainda não nos demos conta, de um homem com mais de 50 anos à época, e sem qualquer recurso tecnológico, que nós hoje dispomos em abundância. Então, cada texto apresentado por Allan Kardec, nos capítulos específicos, após as transcrições de trechos do Novo Testamento, constitui por si só uma riqueza doutrinária incalculável, convidando-nos a refletir com ele na sabedoria apresentada no conteúdo incomparável. E depois, nos seus comentários, na maioria dos capítulos, não é em todos, na maioria deles, ele coloca aquilo que chamou instruções dos Espíritos. E nessas instruções dos Espíritos, ele selecionou mensagens recebidas por diferentes médiuns, em diferentes lugares, relativas ao tema do capítulo, onde estão naturalmente as orientações de benfeitores, de espíritos nobres, empenhados, vinculados, comprometidos com a codificação do Espiritismo. E lá no capítulo A Fé Transporta Montanhas, eu vou usar as minhas palavras, mas todos nós poderemos pesquisar lá, para aproveitar com mais intensidade. Não tive a preocupação de decorar, vou usar com as minhas palavras. Allan Kardec diz que a fé, sob um ponto de vista, é esta convicção, é mais do que crença. Convicção é diferente de crença. É esta convicção de que somos capazes de atingir um objetivo. Qual objetivo? Qualquer um. Não necessariamente moral, também moral, é claro. A superação de um vício, a superação de uma imperfeição, a conquista de uma virtude, mas também objetivos materiais. Uma construção, um curso, uma viagem, uma festa, um casamento, um aniversário, uma palestra, uma programação. Então nós temos um objetivo a alcançar. Para alcançar o objetivo, há obstáculos variados, decorrentes da própria condição humana, decorrentes das adversidades humanas, materiais, normais. E a fé dá condições de verificarmos à nossa volta, no nosso meio, quais os recursos que temos disponíveis, abrindo-nos uma lucidez visual, intelectual, abrindo-nos uma lucidez para descobrir, para localizar, buscar recursos que podemos dispor para vencer os obstáculos que estão à nossa frente, para alcançar aquele objetivo.
sob um ponto de vista desta fé, que significa a capacidade que todos temos. Todos temos capacidade. É que normalmente somos vencidos pelo desânimo. Somos vencidos pela acomodação. Somos vencidos por vários fatores. Mas desde que movimentemos forças, as circunstâncias se modificam e a nossa capacidade aparece. Sob outro ponto de vista, Allan Kardec nos faz refletir também de que somos filhos de Deus. Há uma orientação absoluta, há uma proteção absoluta, há um poder absoluto que dirige a vida. Deus, que olha por nós, que cuida de nós. E alguém perguntaria, mas olha o que eu estou sofrendo. Por que Deus me deixa sofrer assim? Mas ocorre que nós não estamos vivendo nesta experiência a única experiência de evolução. Nós somos almas imortais num longo e gigantesco processo de aprendizado, cuja finalidade é exatamente nos amadurecer, nos fazer maduros e experientes para os enfrentamentos que ainda virão. Mas vai vir mais enfrentamentos? Vai. Vai porque nós estamos destinados à felicidade. Mas não é uma felicidade ociosa. É uma felicidade operosa. É uma felicidade de mais trabalho. Porque à medida que evoluímos, e podemos sentir isso nos nossos irmãos que são maiores do que nós, e que trazem as suas impressões, trazem as suas contribuições doutrinárias, de que quanto mais evolui a criatura, mais ela trabalha. Porque sente a grandeza da vida. E sentindo a grandeza da vida, vai despontando naturalmente uma gratidão, um encantamento pelo Criador, que tudo fez por amor, e estabeleceu por leis, que todos nós evoluiremos, alcançaremos a perfeição ainda que relativa, perfeição que nos dará uma felicidade plena. Mas repetimos, não é a felicidade de tocar a harpa, é a felicidade do trabalho, de servir a própria ordem da vida. Então que não nos espantem, que não nos causem sofrimento, aflições, as adversidades que enfrentamos. Elas são decorrentes da nossa condição de criaturas num gigantesco e longo processo de aprendizado. E as adversidades, os obstáculos, visam nos amadurecer para adquirirmos experiência, para participarmos dessa obra grandiosa da criação. Deus é tão grande que permite que sejamos co-criadores, co-participantes. Porque notem, quando os primeiros homens começaram a habitar o planeta, os homens primitivos encontraram aqui água, terra, pedra. E tiveram, com o tempo e com a inteligência, com o desenvolvimento e para atender às necessidades, desenvolver este meio hostil de enfrentamento das feras, sem nenhum conforto material, expostos às intempéries, aos perigos todos, e desenvolveram o que nós dispomos hoje. Fazemos parte desse processo. Eu não sei construir esse aparelhinho aqui, nem esse que estou usando, mas a minha raça é capaz de produzir. A inteligência humana produziu todo o conforto que nós desfrutamos, fruto deste processo de desenvolvimento da inteligência,
atendendo a necessidade. Mas querem ver mais? Os nossos irmãos mais amadurecidos, mais evoluídos do que nós, aqueles que não são mais evoluídos por privilégio ou por preferência. Não, em absoluto. São irmãos mais velhos, foram criados antes. Já alcançaram outros degraus de evolução. Se já pararam para pensar no espírito ou no grupo de espíritos que criou o aroma do abacaxi, o gosto da maçã, o perfume da rosa, a beleza das orquídeas. Não foi Deus que falou, abacaxi aparece aí. Caqui, fique pronto. As frutas, as verduras, os alimentos e todos os recursos da natureza se desenvolveram ao longo dos milênios. Hoje com interferência humana, mas cuidadosamente acompanhados por espíritos especialistas, aprimorados na inteligência, identificados moralmente com os propósitos do Criador, e se engajam nesta conspiração da vida a favor da própria vida. E somos os beneficiários de tudo isso, dos recursos imensos que nos cercam, para que tenhamos meios de desenvolver a inteligência, de desenvolver a moralidade, de aplicar as nossas capacidades. Daí a fé. E Allan Kardec vai dizer no capítulo A Fé Transporta as Montanhas, desta assistência que nunca falta. Deus, o Criador, o absoluto. Depois, não necessariamente nesta ordem ou escala, mas os benfeitores, os anjos de guarda. Precisamos abrir mais o coração e conversar com o anjo da guarda. Deus determinou que cada filho tenha um anjo protetor, um espírito de alta superioridade que cuida de nós. Ele não fica ao nosso lado e fala, vá ao banheiro, coma agora, senta, levanta, ergue a mão, dirige. Não, não somos robôs. Até os 7 anos, permanência contínua. De vez em quando a gente descobre onde estava o anjo da guarda, em casa. Quando a criança pequena cai de ponta cabeça no chão e não acontece nada. O anjo da guarda estava lá embaixo, segurou. Ou quando a criança escala a estante e derruba o televisor por cima, não acontece nada. O anjo da guarda estava atento. Até os 7 anos. Depois dá uma distanciada. Na idade que estamos, não fica colado com a gente. Ó, fala isso agora. Não. Mas há uma ligação psíquica intensa. E percebe quando estamos necessitados de ajuda. E comparece. E sugere. A aceitação ou não é nossa. Mas nada nos impede de buscá-lo. Quem é o meu anjo da guarda? No seu nome. Isso é secundário. Mas, meu bom Espírito, que me ampara a existência, preciso da tua assistência. Estou desnorteado, estou precisando que me ajude, me oriente. O que faço agora? Como vou agir nessa situação? Eu presenciei meu pai, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Me lembro perfeitamente desta cena. Mais tarde, depois, ele foi me contar o episódio completo, porque com 6 anos não tinha estrutura para entender o que ocorria. Mas eu ouvi meu pai falar em voz alta, num momento de grande dificuldade, num momento de grande aflição, dirigir-se a Deus, Deus do céu, meu Pai. Eu já usei todas as alternativas que me pareceram viáveis, mas eu não sei o que fazer. Não sei que caminho tomar, que rumo seguir, eu estou abobalhado com isso. O que faço, Senhor? O Senhor me criou, eu preciso que me ajude, me oriente. E mais adiante, quando eu estava já jovem, com a capacidade de entender esse episódio, ele me contou o episódio que motivou o pedido, em voz alta, que eu ouvi.
e a ocorrência que se deu no dia seguinte, solucionando a dificuldade. Solucionando. Não tenhamos medo de abrir o coração com o Criador, ou com o Cristo de Deus, ou com o anjo da guarda, ou com os benfeitores que nos envolvem carinhosamente, acompanham a nossa trajetória e sabem das nossas dificuldades. Este episódio todo, estas reflexões, nos fazem lembrar de uma ocorrência, de tantas maravilhosas, relatadas, anotadas pelos evangelistas, citadas, comentadas, pesquisadas, estudadas, todas elas. Mas nos faz lembrar especificamente nesta manhã da tempestade acalmada. Muito conhecida passagem do Evangelho. Jesus atendera a multidão na praia e ao terminar, cansado fisicamente, estava encarnado, adentrou o barco e dormiu no chão do barco. O barco avançou com os seus companheiros de apostolado, que eram pescadores rudes. O barco avançou ao alto mar, e em alto mar começou uma tempestade. Trovões, raios, ventos fortes, a água em grande movimentação, jogando o barco para lá e para cá, a água com ondas gigantes. E os pescadores, os seus companheiros de apostolado, ficaram apavorados, vão morrer aqui. E o mestre está dormindo. Como é que pode dormir numa tempestade dessa? Mestre, acorde, mestre, nós vamos morrer. E Jesus acordou, homens de pouca fé, e conversou com a tempestade. E as águas acalmaram. O tempo voltou à normalidade. Mas que homem é esse que conversa com os ventos? Jesus não conversou com os ventos. Os ventos não têm personalidade, não têm raciocínio, mas conversou com os espíritos especialistas nos fenômenos climáticos, que conduzem os fenômenos da natureza, espíritos evoluídos, co-criadores com Deus, dedicados a esta atividade, na condução dos processos. E eles atenderam ao pedido do construtor do globo, o que levou à admiração geral. Jesus dormia porque sabia que a vida conspira a nosso favor, estava tranquilo. Porque existem as tempestades previstas e as imprevistas. Se somos ranhetas, implicantes, desobedientes, revoltados, nós estamos construindo uma tempestade prevista, mais para frente vai estourar. Nós somos desobedientes, ranhetos, implicantes, intrigantes, nós estamos construindo uma tempestade. Vai estourar algum dia. Tempestade prevista. A meteorologia prevê as tempestades. Vai ter um tsunami em tal costa do Pacífico, do Atlântico, e a Defesa Civil orienta, esvaziem as casas, como acontece muito nos Estados Unidos. Ou vai cair a temperatura no fim de semana. Vai chover tantos milímetros. A nossa ciência já é capaz de prever isso. Mas de vez em quando acontecem umas tempestades que ninguém prevê. E pega todo mundo de surpresa. Na nossa vida também é assim. Temos as tempestades previstas e as imprevistas. Um AVC. Fura o pneu do carro. Capota várias vezes. Morre a família inteira, só fica a gente. Uma perda financeira radical. A morte do cônjuge inesperadamente. A morte de um filho pequeno inesperadamente. São tempestades que chegam. O rompimento de um relacionamento. Um desemprego. Uma tragédia. Tempestades previstas e imprevistas. Nos dois casos, podemos administrar com este recurso indispensável que é a fé. Mas o que é a fé? Como investir? Como cultivar esta convicção interiormente?
para que este recurso extraordinário seja a nossa defesa, seja o nosso recurso de vencer as aflições, é de fórum íntimo. É uma construção interior, individual, grandemente estimulada pelo conhecimento, pela busca de informações. Nesta área, a doutrina espírita é pródiga em nos oferecer material para refletirmos sobre a conquista, o cultivo, a construção deste recurso extraordinário que é a fé, que nós não podemos dispensar em hipótese alguma. Há situações humanas, individuais ou coletivas, nas mais diversas ocorrências, mostram o movimento da vida para que a gente se mexa, para que a gente não se deixe abater, para que a gente não se acomode em todos os sentidos. Mas também, especialmente, é claro, no nosso objetivo, estudando a doutrina espírita, na moralidade, para que nos esforcemos para sermos crianças, pessoas melhores. Este ano de 2018, nós comemoramos em Matão os 150 anos de nascimento de Caibar Schutel. Tivemos um evento de grande proporção, alguns companheiros de Campinas estiveram lá, inclusive aqui do Kardec. É um evento grande, para quase 1000 pessoas, 90 cidades participantes, evento memorável, que focou na personalidade e no legado de Caibar Schutel, considerado o bandeirante do Espiritismo. E ele atuou sobre 2 plataformas para desenvolver o seu trabalho. A imortalidade da alma, que é a nossa condição de filhos de Deus, somos imortais. Ora, isso muda todo o panorama da vida, pois que viveremos para sempre. E a fé raciocinada, apresentada pela doutrina espírita, para pensarmos na convicção que estamos construindo e usando. E Caibar Schutel foi um homem que enfrentou muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Perseguição, inclusive. Preconceito, mas também dificuldades materiais, financeiras. Na ocasião do evento em Matão, foram lançados esses 2 livros, ambos de 2 jornalistas. O TCC de formação do curso de ambos gerou o livro. Ambos fizeram o curso de jornalista em períodos diferentes, em épocas diferentes. O Davi é da minha faixa etária, um pouquinho mais novo que eu, acho que 3 anos. Já o Cássio é meu filho, Cássio Leonardo, tem 30 anos. Fizeram o curso em épocas distintas. Ambos focaram o TCC no legado de Caibar Schutel. E numa feliz, entre aspas, coincidência, tivemos a oportunidade de lançar os 2 livros lá em Matão, por ocasião do Sesc Centenário de nascimento de Caibar Schutel. O Davi fez uma obra deliciosa. É um livro-reportagem, os 2 são. O Davi fez uma pesquisa histórica sobre os antecedentes de Schutel, inclusive do nome Schutel. Visitou museus, foi até o Rio de Janeiro, foi a Itápolis, Araraquara, Piracicaba, que são locais onde Caibar Schutel viveu. Em Itápolis, Caibar Schutel tomou contato com o Espiritismo. Quando o primeiro espírita de Itápolis lhe deu um exemplar do Reformador, a revista da FEB. E o Cássio fez um trabalho pós-morte de Schutel. As dificuldades da editora em manter o trabalho editorial, que continua. De forma que as obras se completam. Fizemos um kit com as 2 obras, os 2 autografaram os livros,
e tivemos a felicidade de viver este momento lá. Se alguém tiver interesse, nós trouxemos aí os kits, alguns, acho que tem 9 kits aí, me parece, para conhecer esse trabalho do notável Kai Barschuttel. Hermínio de Miranda, por sua vez, escreveu vários livros, como vocês sabem. Entre eles, Diversidade dos Carismas, em que comenta a experiência de uma médium, suas lutas, suas dificuldades. E no último capítulo, ele cita o trabalho que essa médium fez, porque sentia a necessidade do amor e da caridade, para estabelecer um trabalho que solidificasse, que desse sustentação à sua mediunidade. E essa médium dedicou-se a fornecer enxovaizinhos para mães carentes. Está no último capítulo da Diversidade dos Carismas. E este último capítulo me sensibilizou tanto pelas histórias comoventes, que acabamos propondo à editora que fizesse um livro só com o último capítulo, com as 7 histórias comoventes do que a fé é capaz de fazer. A fé de quem confecciona os enxovaizinhos para mães carentes. E a fé das gestantes, pobres, sem recursos, que se tornam instrumentos para que os filhos de Deus venham ao planeta continuar a sua trajetória de evolução. Porque a fé é mãe da esperança e da caridade. Olha que coisa maravilhosa pensarmos isso. A fé é mãe da esperança, esta brisa interior, esta sensação de tranquilidade. Esperança. É a esperança que move as iniciativas. É a esperança que vai nos dando sustentação, de continuidade, filha da fé. Mas também a fé é mãe da caridade, que impulsiona a ação da fé ativa. A fé foi sábia, criou 2 filhos maravilhosos, a esperança e a caridade. E quando cultivamos a esperança, e temos a caridade, colocando-nos inclusive no lugar do outro, para entender as suas agruras, suas dificuldades, nós estamos vivendo a construção da nossa felicidade. A fé pode ser sinônimo de felicidade. Aquele que tem fé age, continua, espera, aguarda, age, vai em frente. Não desanima, não se entrega, não se permite abater, porque a fé é mãe da esperança e da caridade. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, escreveu uma mensagem também extraordinária, Tensão Emocional. É uma mensagem curta, que fala dos desafios, que fala das dificuldades e das adversidades que todos enfrentamos. Uma mensagem bem curta. E vai apresentando depois os caminhos de superação com a fé, com a confiança em Deus para vencer as tensões emocionais. Os 2 casos que eu citei, tanto do Hermínio Miranda quanto do Emmanuel, me deram a oportunidade de fazer esses 2 livros. Tensão Emocional, com a mensagem completa de Emmanuel, comentada parágrafo a parágrafo, e o Diversidade, e a Força, a Tarefa dos Enxovais, que vai contar a experiência dessa médium relatada por Hermínio Miranda, mas também vai contar as experiências daqueles que viveram a experiência de trabalhar em favor dos bebês que nascem de gestantes carentes. Muito mais do que as peças do enxoval, as vibrações que emanam do carinho de quem montou o enxoval. Por tudo isso, a nossa gratidão a Jesus, o mestre da humanidade, inspirador dessas ações todas, mestre de nossas vidas, professor de todos nós, a quem devemos seguir, buscar,
sem cessar. Por isso, nesta manhã, agradecido a vocês, de pensar na presença, na grandeza, na bondade deste irmão mais velho que nos ama intensamente, nós gostaríamos de prestar uma homenagem a Jesus de Nazaré. Bom dia. Que possamos sentir nesse momento Jesus em nossos corações. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz, de amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz, de amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. Com a gratidão à nossa companheira de viagem, e pensando em dezembro, o doce dezembro de Jesus, para que o nosso coração se sensibilize continuamente e possamos melhorar a nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por esse instante. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pela sua grandeza, pelo amor que dirige a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos. Bom dia, um Feliz Natal para todos.